operando e atuando nos nossos corações. Que nós venhamos nessa noite render graça ao Senhor, que nessa noite nós venhamos nos prostrar diante do Senhor, que nós venhamos em nome do Senhor Jesus confiar no Senhor, esperar com paciência no Senhor e acreditar no Senhor. Amém? Vou dar a vocês alguns minutinhos para que vocês cumprimentem quem está ao seu lado. Cumprimentem aí seu vizinho da direita, seu vizinho da esquerda. Cumprimentem aí seus vizinhos. Dê aí a paz. Só tem a paz quem tem paz. Amém? Cultue o Senhor nessa noite. Adore o Senhor. Bendiga o Senhor junto de nós. Amém? Aleluia. E logo em seguida você abre sua Bíblia. Abra sua Bíblia no livro na carta de 1 João. Carta de 1 João 5, 14 e 15. 1 João 5, 14 e 15. E fala assim: e essa é a confiança que temos para com Ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. E se sabemos que Ele nos ouve, quanto ao que lhe pedimos, estamos certos de que obtemos os pedidos que lhe temos feito. Então, se nós estamos diante do Senhor e fazemos a Ele um pedido, segundo a vontade dEle, é certo que nós vamos receber. Então, muitas vezes nós não pedimos, clamamos e não recebemos. De repente a gente pensa: eu não recebi porque eu não tenho fé. Eu não recebi porque ainda não é o tempo de Deus. Eu não recebi porque, de repente, não é por falta de fé, não é porque falta o tempo de Deus, é simplesmente porque aquilo que você está pedindo não está em conformidade com a vontade de Deus. Aí aqui o João vem falando: e essa é a confiança que temos para com Ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. E se sabemos que Ele nos ouve, quanto ao que lhe pedimos, estamos certos de que obtemos o que pedimos, porque lhe temos feito. Então, que você venha assim pedir ao Senhor aquilo que você deseja, mas que o que você está pedindo ao Senhor que venha em conformidade com a vontade do Senhor, que venha estar sincronizado, venha estar alinhado com a vontade do Senhor. E é certo que se você pedir ao Senhor aquilo que é de acordo com a vontade dEle, você receberá. Que nessa noite nós venhamos cultuar o Senhor, bendizer o nome do Senhor, e venhamos chegar diante do Senhor e pedir a Ele aquilo que nós precisamos, aquilo que nós queremos, mas que, sobretudo, a vontade do Senhor venha estar atuante na nossa vida. Amém? Feche seus olhos, vamos estar orando, e logo em seguida nós vamos cultuar o Senhor com todo o nosso desejo, com toda a nossa força, com toda a nossa garra. Que você venha entregar o seu melhor culto ao Senhor nessa noite. Que você venha entregar ao Senhor nessa noite a sua melhor atenção. Que você venha entregar ao Senhor nessa noite a sua melhor rendição, a sua maior e melhor devoção ao Senhor nessa noite. Feche seus olhos. Senhor, nós pedimos que o Senhor ministre aos nossos corações. Pedimos que o Senhor faça a tua vontade no nosso meio. Que o Espírito Santo do Senhor venha estar operando no nosso meio. Que o Espírito Santo tenha total liberdade em meio a nós. Fale aos nossos corações, Espírito Santo, que nós venhamos ser alcançados cada dia mais pela vontade do Senhor. Que nós venhamos pedir ao Senhor e colocar diante do Senhor as nossas petições segundo a vontade do Senhor. E é certo que receberemos, se aquilo que estamos colocando diante do Senhor, se aquilo que estamos apresentando ao Senhor como petição, se estiver alinhado, se estiver dentro da vontade do Senhor, certo, receberemos. A tua palavra
estamos afirmos, se estiver de acordo com a tua vontade, nós receberemos. Então, Pai, fala no nosso coração nessa noite. Que venha ser uma noite de rendição, que venha ser uma noite onde nós venhamos nos render diante do Senhor, nos render segundo a tua vontade, não a nossa vontade, nos render, ó Pai amado, segundo o teu querer e não o nosso querer, que o nosso querer está, ó Pai amado, submisso ao querer do Senhor. Em nome do Senhor, peço, Senhor, ministre sobre cada um nessa noite. Em nome do Senhor, ao Senhor toda a honra, toda a glória e todo louvor, hoje e sempre. Amém e amém. Aplauda o Senhor amado. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. A paz do Senhor, igreja. Amém. Tudo bem com você? Glória a Deus. Aleluia. Convido você a ficar à vontade. Você está na casa do Pai. Amém? Mas você faça uma reflexão neste momento. Ao fundar o labor da sua vida, qual será o seu futuro? Qual será o seu lar? Convidando você a ficar à vontade. Você está na presença de Deus. Você está na casa do Pai. Amém? Deus está aqui. Ao céu Deus está aqui.
Porque o nosso Deus vive. Nós podemos crer no amor. Aleluia, Senhor. Ao fundar o labor desta vida, onde será o seu futuro e o seu amor? Podemos crer no amor na glória eterna. Porque Ele Deus
Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja em seu coração. Quem recebe, diga amém. Tem alguém feliz aí? Aleluia. Vamos expressar essa alegria no nosso irmão que está ao nosso redor. Faça isso. Sai desse lugar. Cumprimente essas pessoas. Isso. Cumprimente. Isso. Cada um com a paz do Senhor Jesus. Só pode dar a paz àquele que tem a paz. Amém? Isso. Deixa Deus na sua vida. Isso. Deus abençoe a todos. Deus abençoe os irmãos aqui do altar. Glória a Deus. Aleluia. Glória ao nome santo do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia, Senhor. O Senhor é bom. Ele habita na nossa comunhão. Ele habita nos louvores. E o Senhor ama a comunhão. Ama. Aleluia. Glória ao santo do Senhor. Por favor, pegue comigo sua Bíblia. Vamos abri-la em Lucas. Evangelho de Lucas, capítulo 17. Capítulo 17. Nós vamos ler a partir do verso 11. Glória a Deus. Glória a Deus. Deus está deixando dar. Noite de Deus começar a falar conosco todas as terças-feiras acerca de fé. Deus deseja que venhamos aumentar a nossa fé. Aleluia. Começa hoje uma série de mensagens sobre fé. Lucas capítulo 17, quem encontrou, diga amém. A partir do verso 11 diz assim a palavra do Senhor: de caminho para Jerusalém passava Jesus pelo meio de Samaria e Galiléia. Ao entrar numa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos. Diga comigo, 10. 10 leprosos que ficaram de longe lhe gritaram, dizendo: Jesus, mestre, compadece-te de nós. Ao vê-lo, disse-lhe Jesus: ide, mostrai-vos aos sacerdotes. Aconteceu que, indo eles, foram purificados. Um dos 10, vendo que fora curado, voltou, dando glória a Deus em alta voz. Verso 16. E prostrou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, agradecendo-lhe. E este era samaritano. Então Jesus lhe perguntou: não eram 10? Digam-me 10. Não eram 10 os que foram curados? Onde estão 9? Digam-me 9. Aleluia. Somente Deus. Pode se sentar. Glória a Deus. O texto aqui é muito claro, muito bem iluminado. Afinal, nós somos um povo que temos a mente de Cristo. Amém, igreja? O Espírito Santo habita dentro de nós. Além de nos convencer do pecado, da justiça e do juízo, o Espírito Santo também nos traz conhecimento das Sagradas Escrituras. Ele ilumina as Sagradas Escrituras. O povo lá fora, que não tem o Espírito Santo, lê a Bíblia e não entende nada. Um simples texto como esse, o povo lá fora não entende nada, mas nós somos diferentes. Nós temos o Espírito da promessa, o Espírito prometido. Nós temos o Consolador, nós temos o Espírito Santo, e Ele nos traz iluminação. E o texto aqui é muito claro para nós. Jesus estava indo, Jesus estava passando no meio da Galiléia e Samaria, e Jesus então se deparou com 10 leprosos, um tanto quanto de longe, porque a lepra era contagiosa, e os leprosos então obedeceram a distância de segurança, e os leprosos gritaram: Jesus, compadece-te de nós. E Jesus parou e disse para eles assim: olha, vai lá no sumo sacerdote e se apresenta a eles.
Vai lá e se apresenta a eles. Jesus só disse isso. E eles então foram até ao sacerdote. E no caminho eles foram curados, chegando aos sacerdotes, testificar a cura. Porque todo leproso curado deveria passar pelo crivo sacerdotal. E eles então foram curados, os 10 foram curados. Mas o texto que nós vimos fala que um só voltou para agradecer a Jesus. E ele voltou dando glória a Deus, verso 15, voltou dando glória a Deus em alta voz, não tinha nem vergonha. Porque tem gente que tem vergonha da glória a Deus, sabia disso? Dá aquele glória a Deus assim para dentro, e guarda. Faz o Senhor assim, ó, passa o Senhor, levanta a mão sem pedir. Só assim, ó, na frente do povo, ninguém atrás, às vezes, tem gente assim. Soltar uma paz do Senhor dentro do ônibus, o crente ora, porque tem vergonha. Mas quem é liberto, olha aqui. Quem é liberto também da vergonha. Posso falar amém, igreja? Aleluia! E aí, ele voltou dando glória a Deus em alta voz, verso 16, e prostrou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, agradecendo-lhe. E detalhe, ele era samaritano. Os samaritanos não se davam com os judeus. Os judeus repudiavam os samaritanos. E aqui está agora um samaritano curado, dando glória a Deus em alta voz, se humilhando com o rosto em terra na frente de Jesus. Que adoração perfeita é essa! Que adoração perfeita! E aí vem o verso 18. Ou melhor, verso 17 ainda. Não eram 10 os que foram curados? Jesus perguntou. E aí Jesus faz uma segunda pergunta: onde estão os 9? Vira para esse irmão que está do seu lado, diga para ele assim: que eu e você sejamos juntos da minoria. Minoria. Posso olhar bem? Pode observar, queridos, a igreja do Senhor é a minoria na face da terra. A maioria está no inferno. Pode observar, a igreja do Senhor, Jesus, ou Deus, melhor dizendo, sempre trabalhou com um remanescente. Se Deus trabalhou com um remanescente, significa que o resto está perdido. Pode observar, igreja. Pode observar, das 10 virgens, só tinha 5. Só 5 subiu. De 2 ladrões, só 1 subiu. Pode observar, de 12 espias, só 2. Pode observar, igreja, de 600.000 homens que saíram do Egito, só 2. Mais a descendência dos 600.000 que entraram na terra prometida. Deus sempre trabalha com minoria, porque a grande maioria está entrando pela porta larga. A minoria são poucos os que entram pela porta estreita. Por quê? A porta é estreita e o caminho é apertado. Tudo difícil. Então, que eu e você sejamos na minoria. Posso ouvir amém? Que eu e você sejamos este leproso que voltou dando glória a Deus em alta voz, e quando viu Jesus, prostrou, adorou com o rosto em terra. Seja você um adorador. Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Você que trouxe dízimo, você que trouxe oferta, separa da sua mão dízimo, oferta. Nós vamos orar e nós vamos consagrar o Senhor neste momento, porque nós vamos reconhecer o favor do Senhor nas nossas vidas. Posso ouvir um amém, igreja? Nós vamos agradecer ao Senhor por tudo que Ele tem feito por nós. Feche seus olhos, levante as suas mãos. Querido Deus, consagramos a Ti, Senhor, os dízimos, consagramos a Ti, Senhor, as ofertas, que seja, Senhor, para a manutenção da Tua obra neste lugar, Pai, e que o Senhor, meu Deus, receba a nossa
Aleluia. Feche seus olhos, oremos ao Senhor. Pai, te louvamos por cada criança que está aqui neste altar. Oramos também pelas que não puderam vir. Oramos também pelas que estão sendo geradas no ventre das mamães. Abençoamos as nossas crianças. Abençoamos todas elas, meu Deus, na autoridade do nome do Senhor Jesus, meu Pai. Pedimos, meu Deus, usa as professoras para falar com elas e fala conosco aqui também na tua palavra, Senhor. Oh, Senhor, enche os nossos corações de fé e de esperança, esperança dada pela tua palavra e fé também dada pela tua palavra. Fica à vontade, meu Deus, cumpre o teu querer esta noite. Nós oramos em nome do Senhor Jesus e toda a igreja diga amém. Amém. Aleluia. Enquanto as crianças saem, vamos aplaudir o Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Por favor, vamos abrir as nossas Bíblias em Mateus capítulo 14. Evangelho de Mateus capítulo 14. Traga-nos uma palavra de Deus para a sua vida. O título desta mensagem é Vem. Você pode repetir? Vem. Diga para esse irmão que está ao seu lado: venha. Aleluia. Graças ao bom Deus. Deus vai falar em nós. Glória a Deus. Vem. Mateus capítulo 14, quem encontrou, diga amém. A partir do verso 22 diz assim a palavra do Senhor: logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. Verso 23. E despedindo as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho, e caindo à tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe e há muitos estádios da terra açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: é um fantasma. E tomados de medo, gritaram. Verso 27. Mas Jesus imediatamente lhes disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Respondendo-lhe Pedro, disse: se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E ele disse: vem. E ele disse: vem. Mais forte. Ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, a força do vento, teve medo e, começando a submergir, gritou: salva-me, Senhor! E prontamente o Senhor estendeu a mão, tomou-o e lhe disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Subindo ambos para o barco, cessou o vento, e os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente és Filho de Deus. Aleluia. Assenta-se, mas assenta-se dando glória a Deus. Aleluia. Graças ao bom Deus. Queridos, nós estamos aqui diante de um texto onde Jesus estava no norte de Israel, mais precisamente às margens do Mar da Galileia, um lago que tem por nome também Lago de Tiberíades, e também o terceiro nome que me foge agora da memória: Mar da Galileia, Mar de Tiberíades, Mar da Galileia e Lago de Genezaré. Muito bem, me veio a memória. Jesus está com os seus discípulos, e Jesus está sempre apertado com a multidão que o seguia.
E certa ocasião, Jesus ordena aos discípulos. Gostaria que você tivesse sua Bíblia aberta em Mateus 14 para você acompanhar o texto. Jesus ordena aos discípulos que entrassem no barco e passassem para outra margem. O projeto era que eles fossem até Genezaré. E os discípulos ainda ficam meio assim, e Jesus força com eles e eles entram no barco. Jesus sobe ao monte para orar. Jesus se retira para orar. E acontece então que eles começam a remar o barco rumo ao outro lado. E de repente, uma forte tempestade de vento os açoita. Vale lembrar, queridos, que o lago é muito grande e o barco muito pequeno. Os barcos daquela época, os quais Jesus e os discípulos usavam, eram barcos muito pequenos, semelhantes a canoa de madeira, coisa muito pequena. E quanto menor o barco, maior os açoites de vento sobre ele. Quanto maior o barco, mais força ele tem, mais estabilidade ele tem. E observe então que os discípulos estavam ali no barco, e dentre os discípulos haviam discípulos que eram pescadores e pescavam ali naquele barco e naquele barco, ou melhor, naqueles barcos pequenos e naquele barco. E o vento era tão forte que os discípulos tentavam ali dominar o barquinho. Foi quando então acontece que Jesus vem andando sobre as águas. Jesus vem andando sobre as águas rumo aos discípulos. Afinal, igreja, os discípulos estavam em apuros. E toda e qualquer vez que eu e você, que somos discípulos de Jesus, estivermos em apuros, pode contar com o Salvador do mundo, que Ele virá ao nosso favor. Jesus então vai em direção aos discípulos. Está acompanhando aí o texto? Os discípulos, vendo Jesus andando sobre as águas, verso 26, melhor dizendo, ficaram aterrados. O que é aterrado? Que palavra é essa, igreja? Algumas traduções vão dizer atônitos. Ficaram parados, ficaram paralisados, nem sequer piscavam os olhos. E todos vendo aquela pessoa, o próprio Senhor Jesus, andando sobre as águas, todos exclamaram: é um fantasma! Todos exclamaram: é um fantasma? É um fantasma, porque estavam tomados de medo, e logo que exclamaram que era um fantasma, começaram a gritar. Imagine a cena vergonhosa. Homens que teriam que ter fé nos seus corações, afinal, aqueles homens andavam na palavra. Jesus é a palavra. Eles andavam com Jesus. Uma hora ou outra, eu e você podemos sair da palavra, sim ou não? A palavra fala assim: perdoa, e a gente fica resistente para perdoar. Pronto, saímos da palavra. Quem concorda comigo, amém? Mas esses aqui estavam na palavra. A palavra estava com eles. A palavra estava ao lado deles o tempo todo. A palavra estava neles o tempo todo. Não tinha como eles saírem da palavra. Se eles dessem um passo para lá, Jesus chegava. Eles estavam na palavra. Jesus é a palavra. Se eles estavam na palavra, não
uma palavra de 2 letras com acento agudo na última. Fala para mim, que palavra é essa? Não podia faltar fé. E no entanto, enquanto eles estavam ali tentando segurar o barco, flutuando sobre as águas, eles viram Jesus andando sobre as águas, e todos eles ficaram pasmos, atônitos, ficaram aterrados, ficaram parados, ficaram paralisados, e eles então, acometidos de medo, diga comigo, medo, eles gritaram: é um fantasma, e começaram a esbravejar e gritar. Que vergonha! Graças a Deus que não tinha ninguém ao redor, só tinha água e vento. Porque se tivesse a multidão ao redor, toda a multidão ficaria de queixo caído ao ver os discípulos com falta de fé. Diga comigo assim: um discípulo com falta de fé é uma vergonha. E aí, igreja, quando o medo visita o meu e o seu coração, nós ficamos aterrados, ou travados, ou paralisados, ou sem fé, ou sem forças, ou sem ação. O medo impede a pessoa de prosseguir. O medo paralisa. O medo neutraliza. O medo põe limites. O medo impede a gente de ir avante. O medo tira a nossa visão. Os discípulos que muito bem conheciam Jesus, agora estavam trocando Jesus por um fantasma. Estavam embolando a mente. Estavam agora com a visão ofuscada e confundindo Jesus com o fantasma. Aliás, diga-se de passagem, Jesus jamais parece um fantasma, né? Lá em Apocalipse, João viu Jesus. E João diz: ele tem cabelos como a lã, ele tem olhos como chama de fogo, os seus pés são como latão reluzente, as suas vestes são salpicadas, e na sua direita está escrito: Rei dos reis e Senhor dos senhores. Cadê o fantasma aqui? Cadê a figura de fantasma aqui? Aliás, como é a figura de um fantasma? Como se discerne a figura de um fantasma? Para vocês verem que os discípulos, uma vez sem fé, perderam até a consciência. Irmãos, o crente sem fé é assim. Ele perde até a consciência. O crente sem fé é igual o ímpio. Ímpio não tem fé. Não tem, porque a fé é pela palavra. Se não tiver na palavra, não tem fé, irmãos. Tanto é que da boca do ímpio brota a palavra sorte a todo momento, não é verdade? E a minha e a sua sorte tem nome. Fala para mim o nome. Jesus. Então o crente que não tem fé é igual ao ímpio. Igual ao ímpio. Mas por quê? Porque o medo entrou no coração deles e tudo isso aconteceu, todas essas sortes de males vieram sobre a vida deles, confundiram Jesus com fantasma e ficaram agora apavorizados, ficaram aterrados, ficaram esfavorecidos, ficaram
Diga comigo assim: medo. Meu Deus. Mais forte: medo. Pega tudo que é seu e sai da minha vida. Em nome do Senhor Jesus. É noite de libertação deste lugar. Oh, glória! Nós podemos a partir de agora avançar. Podemos a partir de agora prosseguir. Podemos a partir de agora continuar fazendo o que estávamos fazendo. E podemos a partir de agora reconhecer a Jesus Cristo com os nossos próprios olhos espirituais. Nós vamos à igreja. Aleluia! Quando é que Jesus é um fantasma, que lástima, vergonha dupla agora. Primeiro, porque não reconheceram Jesus. Segundo, porque acharam que ele era um fantasma. Vergonha dupla. E aí vem o verso 27, acompanha comigo na sua Bíblia, o verso 27, mas Jesus imediatamente lhes disse: tende bom ânimo, sou eu. Aleluia. Oh, Jesus é de fato, igreja, o socorro bem presente na hora da noite. Jesus é de fato, igreja, aquele amigo nas horas certas e também nas horas incertas. Oh, aleluia, sou eu. Como é bom ouvir essa voz. Sou eu, no momento angustiante. Como é bom sentir a presença de Deus nas nossas vidas, naquele momento mais difícil. Como é bom, como é aliviante, como é determinante saber que não estamos sozinhos no momento de dificuldade, mas saber que Deus está conosco, igreja. Isso faz toda a diferença. E os nossos olhos físicos não veem, mas nós podemos sentir a presença dele conosco, porque ele é sim o socorro bem presente na hora da angústia. Verso 27. Tende bom ânimo, sou eu. E aí Jesus completa dizendo: não temais, ou seja, não tenham medo. O Senhor fala contigo nessa noite: não tenha mais medo. Aleluia, Senhor. Oh, glória ao teu nome, Pai. E aí, levanta a voz do discípulo ousado. O discípulo ousado é aquele que vai sempre sair na frente. O discípulo ousado é aquele que vai sempre falar primeiro. O discípulo ousado é aquele que às vezes vai falar e depois pensar no que falou. O discípulo ousado aqui é Pedro. E verso 28 diz assim: respondeu-lhe Pedro e disse: se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. A impressão que dá é que Pedro sobressaiu dentre os discípulos. Mas não, queridos, ele só foi ousado. Mas aqui, ousadia sem fé. É bom sermos ousados, mas a ousadia associada à fé que Deus nos dá, igreja, oh aleluia, ninguém nos para, ninguém nos detém, nada nos atrapalha. Mas Pedro se apresentou aqui
só usar, mas sem fé, continuando sem fé. Porque ele era um dos que viram um fantasma sobre as águas e não Jesus. E agora, a prova de que ele continuou sem fé é essa fala dele, verso 28. Se és tu. Ele não tinha certeza de que era Jesus. Ele estava fazendo aqui uma prova. Vamos ver se é ele mesmo, né? Aí ele, um conflito interno, vamos ver se é ele mesmo. Quer ver? Vou lançar a frase. Se és tu, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. Aleluia. Qual foi a resposta de Jesus? É o título da mensagem. Vem. Vira para esse irmão que está do seu lado, diga para ele. Diga para ele assim: o Senhor te diz hoje, vem. O Senhor fala conosco hoje, vem. Aleluia. O Senhor te chama, igreja, para você viver o sobrenatural. Sai dessa caixinha, sai dessa mesmice, sai dessa vidinha medíocre de fé. O Senhor te chama para andar sobre as águas, igreja. Vem. Esse texto mostra a prova a qual a prova de que nós não estamos indo porque o medo nos visita, igreja. Precisamos dominar esse quesito medo. O medo impede a gente de ir. Precisamos extirpar o medo da nossa vida de vez por todas, porque se hoje eu tenho coragem, amanhã também eu preciso ter coragem. A coragem de ontem não serve mais para hoje, igreja. Porque enquanto eu e você estivermos dando lugar para o medo nos nossos corações, nunca e jamais iremos. Iremos aonde, pastor? Iremos viver o sobrenatural de Deus. Tem muito crente que vive uma vida natural na presença do Senhor. Fala de manhã, gente. Faz uma oraçãozinha. Vai trabalhar. Volta ao serviço. Se prepara bem para o culto. Senta aí, adora. Vai para casa. Passa a semana. Passa o mês. Passa o ano. Passa uma década. E nada de sobrenatural acontece na vida dele. Ele não sente a presença de Deus. Ele não sente Deus aqui com ele. Ele não sente Deus aqui na porta. Ele não sente Deus falando com ele. Ele ouve louvor o dia inteirinho, mas ele não sente Deus falar através dos louvores. Ele ouve a palavra, mas ele fala uma palavra boa, que palavra legal, que pregação, mas ele não sente Deus falando com ele. Para ele não tem palavra rima, para ele não tem palavra logos. Tem muito crente por aí dessa forma, queridos, que está na presença de Deus, mas ainda vivendo natural e não sobrenatural. O Senhor te chama, vem. Sai do barco da incredulidade e pisa no sobrenatural de Deus, porque o Senhor te chama, vem, igreja. O que tem de crente que ainda confia em patrão e no entanto deveria estar confiando em Deus. O que tem de crente que ainda confia em médico e no entanto deveria estar confiando em Deus. O que tem de crente que ainda confia em concertina e cachorro bravo e no entanto deveria estar confiando em Deus.
vem para o sobrenatural, porque enquanto eu e você estivermos no sobrenatural, cada passo que dermos, mais perto de Jesus chegaremos. Os discípulos dentro do barquinho andavam para lá, para cá, para lá, para cá, para lá, para cá, se é que podia andar, porque era tão pequeno, e era 12 homens. Imagine Pedro com aquele bração assim, né? 12 homens. Aí eles andavam assim, mas o tempo todo, incredulidade aqui, incredulidade aqui. Por onde eles iam, o caminho era de incredulidade. Mas quando Pedro põe o pé nas águas, Pedro sai da incredulidade e entra no sobrenatural. E cada passo que ele dava, ele estava a caminho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo de Nazaré. Olha aí o verso 29. E ele disse bem, e Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Vira para esse irmão que está do seu lado e diga para ele assim: ó, aponta o dedo para ele por minha conta. Pode apontar na cara dele, isso, por minha conta. Ele vai ficar triste, ó. Ele tem o Espírito Santo. Diga para ele assim: ó, enquanto você estiver no barco da incredulidade, nunca, não, olha para mim, fala com convicção, nunca você alcançará Jesus na sua vida. Passo de fé. É pisar sem saber onde está pisando. É como andar no escuro apalpando, porém sem apalpar. Não estou dizendo para você ainda amanhã dar um passo de fé para a loja de imóveis e passar um cartão lá pela fé e comprar todos os móveis novos para sua casa. Não é isso que eu estou falando, mas eu estou dizendo passo de fé dado após a confirmação de Deus na sua vida, para dar aquele passo. E olha que por muitas das vezes a confirmação de Deus, o caminho que Deus trilha para mim e para você, é um caminho estranho. Caminho estranho. Olha aqueles leprosos que nós falamos sobre eles. Vai lá nos sacerdotes. Eles poderiam pensar assim: mas como ir lá? Eu estou leproso, nós estamos leprosos. Para que ir lá? A gente tem que ir lá depois que a gente vê que tem cura em nós. Para que ir lá no sacerdote? Muitos que andam dentro do barquinho andam falando assim: barquinho da incredulidade. Porém, aqueles leprosos eles foram leprosos e chegaram os sacerdotes curados, porque no caminho eles foram curados. Ah, fala aí com o seu irmão, só vai dessa vez, fala assim: irmão, é no caminho que as coisas acontecem. Glória. Está no caminho aí? Está no caminho? Glória. Nós andamos por fé, não por vista, irmãos. Por aquele caminho ali não está dando. Está todo mundo voltando, mas o Senhor falou que é por ali, então é por ali que nós vamos. Aliás, a estrada da vida é assim: está todo mundo voltando, só nós estamos indo. Está todo mundo na contramão da vida, só nós estamos caminhando para a vida eterna, igreja. Os projetos de Deus são diferentes dos projetos mundanos, são totalmente opostos. Os valores espirituais são totalmente opostos dos valores espirituais, dos valores dessa terra. Pedro
então põe os pés nas águas, irmãos. Oh, aleluia. Que vontade de estar lá. E quer mais? Que vontade de andar do lado de Pedro também. Oh, mas Jesus. Que vontade de descer do barquinho. Barquinho da incredulidade, colocar o pé onde a gente não tem condições de sentir firmeza, mas esperar em Deus, porque Ele é a nossa rocha. Amém. Jesus fala: vem, Pedro, vai. Que ousadia, né? Ousadia. Ele foi só na ousadia, não tinha fé. Ele falou: se és tu, então manda eu ter contigo. Isso não é fé, isso é prova. Mas ele tinha ousadia. Então Jesus falou: vem, ele foi. Na ousadia ele desceu do barco, irmãos. Meu Deus do céu. E Pedro então começou a andar. Eu fico imaginando os primeiros passos de Pedro. Eu fico estudando esse texto e imaginando no meu coração assim, o sorriso nos pés de Pedro, olhando assim, olhando para Jesus. E aí, daí a pouco, abriu um sorriso no rosto e começou a andar. Pé sobre pé, começou a andar. Pé sobre pé. Cada passo que ele dava, ele estava mais próximo de Jesus. Jesus era menos fantasma e mais Jesus para ele. Mas os discípulos do barquinho estavam lá: é fantasma, é fantasma, é fantasma. E é fantasma mesmo. E olha lá, tem cara de fantasma. Mas você já viu fantasma? Não, é só olhar lá, você vai ver o fantasma. E Pedro só andando rumo a Jesus. Cada vez que ele dava um passo, a sua visão ampliava, os seus olhos se abriam. Quanto mais ele andava, mais ele tinha conhecimento de que não era fantasma e de que era Jesus. Cada passo que ele dava, mais certeza em seu coração ele tinha. Cada passo que ele dava, mais ainda aumentava a fé no coração de Pedro, de que quem estava ali não era fantasma, mas sim Jesus. Porém, acontece algo, queridos, que o texto ressalta aqui. Poderia até não ter essa parte. Verso 30. Reparando, porém, a força do vento, teve medo. Diga comigo assim: eu preciso de reparar. Você já percebeu que tem gente que repara demais nas coisas? Pode observar, os que reparam demais só trabalham. Porque repara demais, aí vai acabar falando demais. Você viu a roupa dela? Viu o salto dela? Está arremeada do lado, deve ter esbarrado no carro. Ela nem viu a meia dela, desfiou. Viu o pastor? Chegou no caminhão de mudança e foi. Vocês vão ver o caminhão de mudança aqui fora. As doações nós ganhamos para levar amanhã, se Deus quiser, para Coqueirais. Viu? Pastor, agora só está dando de Kombi. Quem repara só trabalha. Ó, a igreja está vazia, né? E aqui data show não funciona de jeito nenhum. É assim, querido. Olha aí, está claro. Pedro estava no sobrenatural, andando sobre as águas. Ninguém nessa terra fez isso, a não ser Jesus. Olha que privilégio para Pedro. Pedro estava ali, querido, numa condição elevadíssima de experiência com Jesus.
colocou os olhos aonde não deveria, e para colocar os olhos em outra coisa, tem que tirar o ouro de Jesus. Se você vem para esse culto, se você vem para essa casa, para ficar reparando pastor, reparando igreja, reparando as horas que acaba o culto, reparando as coisas que acontecem ao seu entorno, você jamais verá a glória de Deus. Se você vem para essa casa disposto a ficar olhando assim, olha, você vai olhar, todo mundo vai ver, todo mundo não vai ver o Senhor. Pedro repara, verso 30, ele repara a força do vento. E quando Pedro repara a força do vento, na minha Bíblia tem uma vírgula depois da palavra vento, e logo depois da vírgula tem uma frase. Repete para mim? Teve medo. Pedro está agora andando sobre as águas, no sobrenatural, porém sem olhar para Cristo. Porque ele estava olhando agora para as contas. E Pedro agora enche o seu coração novamente de medo. Repete comigo essa frase todas as vezes que eu parar de olhar para Jesus, o autor e consumador da minha fé, eu terei medo. Agora, irmãos, eu estou para dizer para os irmãos que a condição de Pedro agora é pior do que os outros 11 discípulos. Sabe por quê? Porque tanto os 11 discípulos do barquinho estavam com medo, como Pedro também estava com medo. Pé de maldade, sim ou não? Sim. Todos agora estavam com medo. Porém, os discípulos estavam no barco e Pedro estava na água. Os discípulos não afundavam porque o barco segurava. Mas Pedro, olha aí, continuação do verso 30, começando a submergir, gritou: salva-me, Senhor. A condição de Pedro agora é pior do que a dos discípulos, porque ele saiu do barco, porque está no sobrenatural. É igual aquele que, quando Deus fala assim: olha, deixa o emprego, eu tenho uma direção para ti, tenho um trabalho missionário para ti, tenho um chamado pastoral para ti, deixa o emprego e vem, que eu quero cuidar da sua vida, eu quero pôr pão na sua mesa, eu quero pagar as suas contas, eu quero te prosperar, eu quero fazer com que as bênçãos do Senhor corram atrás de ti e te alcancem, eu quero fazer com que a rocha brote água para você, eu quero fazer descer maná do céu todas as manhãs para você, vem! E aí a pessoa e vai, aí daí a pouco ela pensa assim: e se? Aí agora ela está sem emprego, sem salário e com dúvida no coração, cheio de medo. Aí ele olha para Jesus: é um fantasma. Pronto, quem vai socorrer ele agora? Nem o patrão pode socorrer ele porque já largou o serviço. Digo comigo assim: se é para mim, é para mim com fé. Aleluia. Pedro vai, começa a andar sobre as águas, fica maravilhado, mas de repente ele olha para o vento. Oh, irmãos, não põe os olhos nos problemas da sua vida, não. Tira os olhos das lutas, tira os olhos das dificuldades, tira os olhos das fechadas de trânsito, tira os olhos dos problemas conjugais, tira os olhos da parte feia do seu cônjuge, começa a olhar para a parte bonita dele. Posso ficar bem, casados? Tira os olhos dos problemas da sua igreja e olha só as partes boas. Tem gente que anda
viu a graça de Deus sobre a vida dele. Ele não viu de manhãzinha a graça do Senhor renovou a vida dele. Nosso dia foi pesado, mas ele não viu que o tempo todo Deus esteve com ele e ele teve condições de vencer aquele dia pesado. Tem gente que fala que testemunha assim, o diabo está furioso. Perdi 100 reais, tropecei na calçada, arrebentei o dedão do pé e ainda arrebentou o chinelo. Tem gente que só olha as derrotas da vida, só olha para as coisas erradas e não vê que está andando sobre as águas, porque o Senhor está operando, o Senhor está dizendo vem, e não vê que Ele está ali na presença do Senhor, e cada passo que Ele dá, mais perto de Jesus Ele está. Não consegue contemplar essas coisas? É o crente com a visão carnal, literalmente. Não tem outra explicação. Irmãos, o Senhor nos chama hoje, vem. Pedro colocou os olhos na luta. Irmãos, quem é aquela ondinha perto daquele que criou a água? Quem é aquela ondinha perto daquele que controla o vento? Quem é aquele probleminha ali, irmãos, perto daquele que criou todas as coisas, sustenta e governa sobre tudo, sobre todos? Pedro estava indo rumo a Jesus. Para que olhar para as ondas? Pensa, queridos. Pensa em Davi agora, para a gente encerrar. Se Davi tivesse olhado para Golias e ficasse ali medindo, nossa, quase 3 metros de altura, couraça de 70 quilômetros, que homem grande, meu Deus, tem dias que o exército inteiro está aqui com medo dele, nem o rei quer enfrentá-lo. Esse soldadão aí, olha, forte, não quer ir lá atrás, não quer ir lá confrontar Golias. Acho que eu também não vou não. Mas Davi não olha para Golias, Davi olha para Jesus, ou melhor, Davi olha para Deus. Davi não tira os olhos de Deus, e Davi fala assim: quem é você, incircunciso? Davi, se estivesse olhando para Golias, ele ia falar assim: sim senhor grandão, sim senhor fortão. Mas porque Davi estava olhando para Deus, Davi disse: quem é você, incircunciso? Observa, queridos, que Davi foi do sagrado. Davi não foi da musculatura de Golias, Davi não foi da estatura de Golias, Davi não foi da braveza de Golias, mas Davi foi do sagrado que faltava em Golias. Davi disse para Golias: você não é circuncidado, você não é dos nossos, você não tem Deus, mas eu tenho. E Davi venceu Golias. Algo humanamente falando impossível. Se Golias pega a couraça dele, 70 quilos, e jogasse em cima de Davi, já arrebentava Davi todo. Porque Davi não tinha porte para a guerra. Davi era franzino, estava levando queijos na batalha. Isso é serviço de quem ainda não chegou na estatura de guerreiro. E a prova disso foi a armadura de Saul, que não coube em Davi, ficou todo desajeitado com ela. Saul era forte e grande, Davi pequenininho, franzino. Mas Davi tinha uma armadura celestial. Davi tinha os olhos em Deus. E Davi venceu o gigante. Ei, o Senhor te chama, vem, porque os gigantes
hão de cair sobre os seus pés. O Senhor te chama, vem, porque as correntezas e as ventanias hão de cessar da sua vida. E se não cessarem, elas não vão te afligir, porque você estará andando por cima do problema. Nota que o problema ali para aqueles discípulos e também para Pedro era o vento e as águas, e Pedro estava sobre as águas. O Senhor te chama hoje para você vir, para você começar a andar sobre o seu problema. Vem. Vem, vem. O segredo da fé constante é andar olhando para Jesus. Não tire os olhos do Mestre, não tire os olhos daquele que te ensina. Não tire os olhos daquele que confirma os seus passos. Não tire os olhos daquele que fala contigo. Não tire os olhos daquele que te ilumina. Não tire os olhos daquele que te guarda. Vem viver o sobrenatural. Afinal, você é a igreja do Senhor Jesus Cristo. Por favor, fica sobre os seus pés, em nome de Jesus. Você pode fechar seus olhos? O Senhor fala contigo hoje. Vem. 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 Feche os seus olhos. A palavra do Senhor fala em Filipenses capítulo 3. Verso 13 e 14 da seguinte forma: irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Depois que você colocou os pés nas águas, você está proibido de virar para trás. Você está proibido de sequer olhar para o lado. Ele põe a mão no arado, jamais pode olhar para trás. Depois que você colocou os pés sobre as águas, você precisa agora olhar, esquecer das coisas que ficaram para trás. O que ficou para trás é o barco. Esquecer das coisas que ficaram para trás, o aqui da incredulidade, e olhar para Jesus, olhar para o seu autor e consumador da fé, e prosseguir para o alvo, para o prêmio da soberana vocação que está em Cristo Jesus. Vem.
Querido Deus, tua palavra foi ministrada nessa noite, Pai. E a tua palavra alcançou os nossos corações, meu Deus. E é a tua palavra, Pai, que promove fé aos nossos corações, Pai. Queremos te dizer, meu Deus, que estamos saindo daqui nessa noite com fé suficiente para irmos. Com fé suficiente para deixarmos o barquinho da incredulidade. Com fé suficiente, ó Deus, para pisar sobre as águas. E com fé suficiente para andar sobre as águas. E com fé suficiente, meu Deus, para não olhar mais para o vento, mas com fé suficiente, Deus, para fitar os nossos olhos em Jesus, nosso Senhor e Salvador, a fim de que alcancemos o céu, a fim de que alcancemos o dia da bonança, a fim de que alcancemos, meu Deus, o dia do descanso. Pai, completa esta palavra em cada coração, meu Deus. Enche o coração dos teus irmãos de fé, meu Pai, e que possamos viver o sobrenatural todos os dias da nossa vida, Pai. Nós oramos e te agradecemos, ó Deus, em nome do Senhor Jesus. E toda a igreja diga amém. Dê as suas mãos para o alto e aplauda bem forte, Deus. Graças a Deus. Vira para esse irmão e diga para ele assim: eu vou, e você vai. Aleluia. Pode se sentar. Graças a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Bom, irmãos, só tem aqui alguns avisos, estamos encerrando. Amanhã o culto do lado do Jardim dos Coqueirais, a conta ali fora cheia de móveis. Tem uma televisão, nós ganhamos uma outra televisão, nós vamos levar duas, tá? Eu até falei para a família que eu não iria pegar, mas nós vamos pegar. Se não pegar hoje, a gente pega semana que vem, tá? E nós temos também algumas pessoas que estão doando roupa de cama, né? E roupa masculina. A pessoa não tem nada, tá? Não precisa de ajuda, tá? E nós somos a igreja, essa tarefa é nossa, tá? Não é de mais ninguém, é nossa. E aí, irmãos, nós vamos levar amanhã, se Deus quiser, as coisas, tá? Então, a partir de hoje, depois do culto, agora ainda dá para mim ir na casa de alguém buscar, mas a partir de hoje, depois disso, aí os irmãos podem ofertar, trazer aqui na igreja, e aí nós vamos levar nos carros, no porta-malas dos carros que vão amanhã, porque amanhã eu não vou vir para cá não, porque eu já vou sair da minha casa com a Kombi cheia, tá, irmãos? Então, as coisas que forem ofertar, então, a partir de hoje, precisam ser coisas pequenas que cabem no porta-malas do carro. Então, vestuário, panela, talher, o que você puder doar, doe, aproveite a oportunidade, porque Deus vai abençoar a sua vida, amém? Então, nós vamos levar amanhã em nome de Jesus. Amanhã, então, estaremos lá às 20 horas, tá? Sábado, culto dos jovens. Toda a igreja está convidada para o culto dos jovens, tá? Sábado, às 19h30, culto dos jovens. Está tendo culto dos jovens uma vez por mês, então não dá para perder, né, gente? Não dá para perder, tá? A rede das mulheres vai fazer um bazar. Estamos arrecadando roupas, sapatos, bolsas em bom estado, tá? Pode procurar a Flávia, Franciele, a Vera, e o bazar será dia 10/9. 10/9. A partir de que horas? Ainda vai definir o horário? Então o bazar será dia 10/9, tá? Domingo, próximo, escola bíblica às 9 horas da manhã, escola de líderes também, tá? E domingo à noite nós teremos um culto
com a formatura, paz para toda a vida. Tá bom, irmãos? Bênção, né? Vai ser uma bênção o culto de domingo, tá? Por gentileza, fica sobre os seus pés. Aleluia. Ah, sim, irmãos, desculpa. Quinta-feira nós temos o encontro dos homens e das mulheres. Então, olha assim, ó. Amanhã, quarta-feira, Jardim Coqueirais. Quinta-feira, encontramos os homens e das mulheres, 20 horas aqui. Sábado, o culto dos jovens. Domingo de manhã, escola bíblica. E à noite, o culto com a formatura. Amém? Da noite com as suas mãos. Obrigado pela sua presença. Oremos ao Senhor. Pai, muito obrigado por este culto. Dedicamos tudo que fizemos aqui para o Senhor, Deus. Os louvores, a adoração, as orações, o ofertório. Tudo para o Senhor, Pai. Recebe as nossas mãos para as tuas mãos e leva-nos em paz aos nossos lares. Guarda-nos, ó Deus, nesse restante de semana. Ó Deus, que o Senhor possa também, Pai, abençoar essa agenda que nós temos para cumprir. Deus, e abençoar essa pessoa que estará recebendo essas ofertas. Deus, e abençoe todos aqueles também que ofertaram. Deus, prospere o teu povo, prospere a tua igreja. Nós oramos, Pai, e te agradecemos por tudo, em nome do Senhor Jesus. E toda a igreja diga amém. E mais amados, que o amor de Deus Pai Todo-Poderoso, a graça salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo e a doce comunhão do Espírito Santo seja com todos nós presentes e com todo o povo de Deus espalhado sobre a face da terra, hoje e para todo sempre. Amém. Vamos todos em paz. Deus abençoe. Muito obrigado por tudo. Muito obrigado pelas suas ajudas. Aleluia. Muito obrigado pelas ajudas. Aleluia.